Santa Casa e você. Apoio. Pasteur, Medicina Diagnóstica. APO, Assistência Personalizada Odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Home Life, assistência domiciliar em saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar o programa Santa Casa e você, que na edição de hoje recebe o chefe da cirurgia vascular da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Dr. Carlos Bernardes. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Pedidos para que o senhor voltasse aqui, porque o senhor, quando participa do nosso programa, sempre traz grandes esclarecimentos, principalmente para quem sofre de algum problema circulatório, tem sempre uma dúvida. Por isso, novamente, Dr. Carlos Bernardes, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e espero esclarecer o público telespectador do seu programa, que é muito visto na Baixada. Doutor, para a gente começar, vamos falar hoje de varizes, que é um tema que sempre recorrente. Muitas pessoas têm esse tipo de problema, e aí a minha primeira pergunta é a seguinte: a varize, ela é aquele problema que a gente vê aquelas veias saltadas, ou é também uma doença silenciosa que vai minando o sistema circulatório das pessoas? Essa pergunta é pertinente, viu, Guto, porque muitas pessoas podem não exteriorizar a veia dilatada na sua perna e ter os sintomas. Os sintomas principais é o peso, queimação e cansaço nas pernas, principalmente no final do dia, e que melhora quando eles vão para a sua casa e elevam os membros inferiores. Então, esses sintomas são típicos de quem tem varizes. E são sintomas um pouco difíceis de se detectar em relação à doença, né? Às vezes a pessoa fala, olha, hoje eu fiquei muito em pé, ou eu fiquei muito sentada, a pessoa pode fazer esse tipo de associação e isso vai mascarando os sintomas, né? Esses sintomas, às vezes, podem ser confundidos, por exemplo, com dor de articulações, por exemplo, dos joelhos, artrose dos joelhos, de quadril. Pode também ocorrer alguma compressão neuroradicular na coluna, e provocar dores também nas pernas. Então, há necessidade de ser feito um diagnóstico preciso para correlacionar com as varizes dos membros inferiores. Eu vou fazer uma pergunta que a gente, antes de começar o programa, eu já tinha feito para o senhor. Quem tem mais problema de varizes? É homem ou é mulher? As mulheres estão mais predispostas a terem varizes, porque o seu tecido de sustentação é mais frágil que o dos homens. E também os seus hormônios, o estrógeno, a progesterona, também favorecem para a dilatação dos seus vasos. Então elas ficam mais sujeitas
ao aparecimento de varizes nos membros inferiores. O uso de pílula anticoncepcional associada, por exemplo, ao tabaco, potencializa esse problema nas mulheres? Nas mulheres, o cigarro não tem assim grande importância no aparecimento das varizes. E o que pode acontecer é que a parte hormonal da paciente e também ascendentes que essa paciente tenha, então favoreça o aparecimento delas nos seus membros inferiores. Então a genética também influi. Se aquela mulher ou aquele homem tem uma ascendência, ou seja, tem parentes, pai, avô, com esse problema, ele tem grande chance de desenvolver esse problema. Isso, quem tem uma ascendência, o paciente tem que tomar um cuidado maior para que não ocorra o aparecimento de varizes, suas complicações nas pernas. Isso é importante também esclarecer para o seu público, telespectador, que as varizes não é só problema estético, tem problema funcional, porque elas provocam uma hipertensão nas pernas, e essa hipertensão pode levar a um edema, pode levar a eczema, a pruridos, a coceiras nas pernas, pode ter dermatofibrose, que nós chamamos, que seria um enrijecimento da articulação tibio-társica, a articulação no pé, pode ter também o extravasamento de glóbulos vermelhos para o espaço intercelular. Esses glóbulos vermelhos podem se degradar por enzimas e essas enzimas então provocar uma dermatite ocre na superfície da pele. Então são pequenas lesões. As varizes são complicações sérias também. Não é só problema estético. E você perguntou agora que eu me lembrei, das pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais modernas, elas têm uma baixa concentração de hormônio. Isso é importante também esclarecer ao seu público, viu, Guto? Porque muitas vezes as mulheres perguntam, mas eu estou tomando pílula. É que a baixa concentração de hormônio da pílula não é só ela que é responsável para o aparecimento de varizes. Então, se a mulher não tiver nenhuma outra contraindicação que nós diríamos, por exemplo, se ela não tiver tido nenhuma trombose venosa, ou profunda, ou mesmo superficial, então ela pode tomar a sua pílula sem problema nenhum. O senhor tocou em trombose, era a minha próxima pergunta. A varize, ela pode evoluir para uma trombose? Em que casos isso acontece? Quando a paciente ela atinge um grau máximo de insuficiência venosa nos membros inferiores, que nós, dentro de uma classificação recente que nós estamos agora utilizando, seria o CEAP 5 e 6, quer dizer, quando a pessoa tem um máximo de complicações, essas todas que eu já relatei anteriormente, junto com o aparecimento de feridas, então elas podem levar a trombose também por causa da estase venosa, que a estase venosa, segundo a tríade de Virchow, que é uma tríade relatada no final do século XIX, em 1895, que é utilizada até hoje. Isso que é interessante também, nós destacamos, que tem muitas particularidades teóricas que não modificam com o tempo. O que modifica, é claro, são os tratamentos mais modernos, é claro, mas a teoria persiste até hoje. E a estase venosa também pode levar a trombose. No caso da trombose, existem manifestações externas que a pessoa possa verificar ou também é silencioso? O paciente, quando apresenta uma trombose, por exemplo, em suas varizes, que são subcutantes, são varizes superficiais que nós chamamos, então ela vai ter um endurecimento dessa veia. Ela vai encontrar um cordão que pode estar presente na sua face interna da coxa ou da perna, o cordão endurecido, e esse cordão endurecido já é um sinal que está trombosada a veia. Quando ocorrer uma trombose venosa profunda, que é mais grave, que é o sistema venoso condutor que nós chamamos, são as veias tibiais anteriores e posteriores, a veia poplítea e a veia femoral superficial e comum. Então o paciente pode apresentar então dor, edema na perna, dificuldade para caminhar, então já é um quadro mais grave que o médico pode fazer o diagnóstico pelo quadro clínico. Não há necessidade, é que nós fazemos, é claro, para comprovar o resultado, com um ecodoppler, que é o exame mais utilizado hoje em dia, é o ecodoppler colorido, venoso,
e esse ecodoppler colorido venoso, então vai nos dar com precisão a localização da trombose e as condições das veias, a montante e a jusante que nós chamamos. A montante, quer dizer, depois do trombo, e a jusante antes do trombo. Ou seja, num exame clínico, sem precisar de nenhum tipo de procedimento invasivo, o médico é capaz de determinar se aquela pessoa tem algum tipo de problema. Pelo exame clínico. O exame clínico é importante. Então, os médicos, eu sou professor também, de residente, de acadêmico da Unimes, residente da Santa Casa, que nós temos lá uma residência reconhecida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e pelo MEC. Então, os nossos residentes, nós aconselhamos sempre, temos obrigado a eles fazer o exame clínico do paciente. O exame clínico consiste na inspeção, no simples olhar do membro, nós já podemos detectar se é um processo venoso ou não. E depois tem a palpação, claro, e outros métodos para poder fazer o diagnóstico clínico, através de manobras também. O programa Santa Casa e Você vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua com o Dr. Carlos Bernardes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados.
Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. EVCom, sempre com você. Corta. O programa Santa Casa e Você já está de volta. Dr. Carlos Bernardes, no primeiro bloco a gente falou sobre as varizes, como que elas acometem os pacientes. E agora eu queria saber do senhor os tratamentos. Como que a medicina hoje trata desse problema que atinge, acredito que milhões de pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro? Segundo levantamentos que foram feitos pelos trabalhos científicos, 60% da população tem varizes. Então é uma porcentagem bem alta. Então há necessidade de nós a conhecermos bem para podermos evitar suas complicações. E as varizes, elas, como tratamento, principalmente aquelas pessoas que têm ascendência, têm os pais, avós, tios com varizes, então essas pessoas têm que tomar um cuidado maior. Então essas pessoas, elas devem praticar algum tipo de esporte, porque o esporte ele desenvolve a musculatura da perna, principalmente da barriga da perna, da panturrilha, que é um músculo importante na fisiologia normal da circulação da perna. E essa musculatura, só a título também de ilustração, ele aspira o sangue, quando nós estamos caminhando, ele aspira o sangue da superfície, as veias superficiais, para o sistema profundo e empurra o sangue em direção ao coração. Então, é um coração periférico que é muito importante para a pessoa. Então, os exercícios desenvolvem essa musculatura. Então, o ideal seria fazer natação, mas tem muitas pessoas que não gostam de natação. A natação seria interessante porque a pessoa, ela evita a ação da gravidade. A pessoa fica na horizontal e faz o seu exercício, desenvolve a sua musculatura. O paciente pode fazer musculação. A musculação é um tipo de exercício que deixa a pessoa preparada fisicamente mais rapidamente que qualquer outro tipo de exercício. Então ela desenvolve a musculatura da panturrilha, da coxa, e com isso melhora a circulação de retorno. É claro que há pessoas que têm predisposição não podem fazer uso de pesos muito altos. Não pode ser um exercício muito pesado. Não pode ser muito pesado, tem que ser bem orientado, com pouco peso, e com isso não vai prejudicar o seu sistema venoso. Caminhar é um bom exercício? Caminhar é um muito bom exercício, porque ela aciona esse coração periférico que eu falei da panturrilha. Então, acionando esse coração periférico, ele retira a pressão no sistema venoso superficial e com isso evita as complicações. Então, caminhada é muito bom, a pessoa que tiver esse hábito. Eu sempre digo aos meus pacientes que eles devem fazer pelo menos uma volta no quarteirão. E, às vezes tem pessoas que detestam fazer qualquer tipo de exercício, mas a pessoa deve fazer algum tipo de caminhada. Nesse caso, existe algum horário mais indicado para se fazer, no começo do dia ou no final do dia? Essa é uma boa pergunta, Verguto. Mas aí vai depender da disponibilidade da pessoa. Eu sei que hoje em dia todo mundo tem que trabalhar para correr atrás do seu dinheiro, mas vai depender da disponibilidade de horário. E pode ser tanto matutino como no final do dia. Não tem, sim, grande importância. Não existe uma indicação, por exemplo, olha, você saindo, ao acordar, saindo do repouso, é mais indicado, porque você vai estar com a tua... vai estar mais relaxado. Né? Ou no final do dia não é indicado, porque você já passou todo o dia andando, se exercitando, enfim. Não existe esse tipo de indicativo. Não existe, não. Não há interferência. Qual seria o ideal? O ideal é a pessoa se sentir bem, fazer um exercício adequado, às vezes com orientação, né, de algum fisioterapeuta, né, algum professor de educação física. Professor de educação física, é importante. Ele pode muito bem, hoje em dia tem muitos alunos, né, nessas faculdades de educação física que estão trabalhando nessas clínicas, e eles podem orientar muito bem os alunos
E os alunos, é claro que às vezes tem que colocar a sua situação para esse professor, para ele indicar o melhor para ele, o tipo de exercício, para ele se sentir bem. Além do exercício físico, a medicina tem um medicamento para tratar das varizes? Eu sei que tem as cirurgias, né? Mas existe algum medicamento que possa, antes da cirurgia, ser usado? Então, tem paciente, por exemplo, que não tem nenhuma veia varicosa assim exteriorizada nos membros inferiores. Mas ele, no final do dia, ele sente peso, cansaço, queimação nas suas pernas. Então, esses pacientes nós podemos indicar um medicamento que nós chamamos de flebotônico. Então, ele é um tônus da parede da veia. Ele deixa a veia mais consistente e assim diminui a sua dilatação. E também esses medicamentos flebotônicos, está provado. Recentemente eu assisti uma palestra de um professor da Federal do Rio de Janeiro, que eles fizeram um teste em orelhas de coelho e verificaram que esses medicamentos que nós utilizamos, eles melhoram o tônus, diminuem o extravasamento do intravascular para o intercelular e aumenta a passagem do intercelular para o intravascular. Então ele diminui a estase líquida periférica. Então está provado, porque muitas pessoas, até médico, acham que os medicamentos é só para enriquecer os laboratórios. Não é, tem estudos, tem resultado, tem também estudos clínicos. Nós fizemos, eu lembro, na Santa Casa, fizemos há uns 5 anos, 6 anos atrás, um estudo, utilizando um desses medicamentos flebotônicos, e verificamos que ele aumentava o tecido de granulação em ferida de membros inferiores. E comprovamos isso nesse estudo. Então, além desse, claro, tem outros variados, e o que eu quero dizer é que os medicamentos têm resultado. E até hoje os pacientes nos perguntam, ontem mesmo uma paciente perguntou, mas doutor, eu preciso tomar mesmo esse medicamento? Eu falei, preciso, mas até quando eu vou tomar o remédio? A pessoa tem que tomar sempre o remédio. Ad eterno. Ad eterno. É claro que de vez em quando pode descansar um pouco, um mês, mas depois voltar a tomar uma medicação durante o período e sempre com orientação do especialista, é claro. E esse medicamento, ele vai evitar uma futura cirurgia? Ele pode fazer, ele tem esse efeito? Se tiver numa fase inicial, um CEAP1, CEAP0, ou 1 ou 2, CEAPs iniciais da complicação das varizes, então o paciente pode mesmo evitar até uma operação no futuro. Que o paciente que tem varizes, ele tem que estar tratando sempre, porque não existe um medicamento, isso que é importante também esclarecer ao seu público telespectador, não existe um medicamento que tire os fatores genéticos que a pessoa tem. O que nós podemos, é claro, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a qualidade da sua doença venosa, e com isso ele vai ter um melhor desempenho no dia a dia, nas suas atividades sociais, profissionais, familiares. Para a gente fechar, doutor, quando que a cirurgia é indicada? A cirurgia é indicada quando o paciente tem aquelas varizes grandes nas pernas. E essas varizes grandes, então, há necessidade da sua retirada para evitar a hipertensão venosa. Hoje em dia tem a cirurgia convencional, isso que é importante também esclarecer ao seu público telespectador, que a operação convencional é muito boa. Nós temos feito operação pelo SUS também, pelo particular e tudo, pelos convênios, e os resultados são muito bons. E além da cirurgia convencional, é claro que nós temos hoje cirurgias mais modernas, que é a utilização do raio laser. O raio laser é a introdução de uma fibra dentro da veia, e ela vai dando tiros de laser e vai bloqueando a veia fica naquele local. Bom, daí, qual seria a vantagem? A vantagem é que dá menos hematoma, menos sangramento, e às vezes as pessoas hoje em dia têm que voltar mais rapidamente para suas atividades profissionais, então seria uma opção boa o raio laser. E tem a técnica da espuminha. A técnica da espuminha não me convenceu. Sei que tem colegas que utilizam, não sei se aqui em Santos, em São Paulo, mas a técnica da espuminha é a introdução. Eu uso, é claro, para pequenos vasos, mas não para as varizes grandes, porque as varizes grandes ela pode dar uma trombose, depois algumas vezes tem que fazer uma drenagem dessas tromboses para retirar esse conteúdo dentro da veia, que a veia fica dura no local, e é claro que o paciente não vai ficar feliz.
Dr. Carlos Bernardes, eu queria agradecer demais a sua presença. O senhor com certeza em 2016 voltará mais vezes aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu cumprimento o Guto pela sua audiência bem grande na nossa região. Muito obrigado. Programa Santa Casa e Você volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Santa Casa e Você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. APO. Assistência Personalizada Odontológica. Plano de Saúde Santa Casa. O melhor atendimento em plano de saúde. Home Life. Assistência domiciliar em saúde. Multimagem. Diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.